Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão nessa manhã. Nós vamos dar seguimento à nossa reflexão sobre 1 Coríntios. Hoje alcançamos o final do capítulo 4. Então, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 4º capítulo. Nós vamos ler a partir do verso 14. Primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios, 4º capítulo. Leremos a partir do verso 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu gosto muito da série This Is Us. Não sei quem já assistiu. Eu recomendo com entusiasmo. This Is Us conta a história da família Pearson. A série retrata, dentre outras coisas, o esforço de um homem decidido a ser completamente diferente de seu pai. Jack Pearson, um dos personagens principais da série, não quer repetir a história de seu pai. O pai de Jack Pearson falhou terrivelmente como marido e também como progenitor. E Jack Pearson resolveu ser um bom marido para Rebecca, sua esposa, e um bom pai para seus filhos Kevin, Kate e Randall. Antes do rompimento total entre Jack e seu pai, a série retrata um diálogo, uma conversa entre pai e filho. O pai de Jack, homem muito rude e violento, eventualmente fazia oração. Contudo, para Jack, o estilo de vida do pai era absolutamente incompatível com espiritualidade e com oração. Determinado a confrontar o pai com aquela sua impressão, Jack perguntou para ele: pai, afinal de contas, por quê? E para que você faz oração? Porque a sua vida é incompatível com espiritualidade. E o pai respondeu: eu oro, pedindo para que Deus faça você e seu irmão melhores do que eu. A minha oração é para que você e seu irmão sejam melhores do que eu. Muito triste, não é? O pai do personagem Jack Pearson é um exemplo do que não deve ser feito. É um exemplo a não ser seguido. O texto que lemos trata, entre outros assuntos, a respeito dessa matéria, a respeito desse tema, a importância e a necessidade do exemplo. As coisas não caminhavam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava dividida em grupinhos, em facções, a moral estava em destroços, e o culto se degenerou, se deturpou, se esvaziou numa busca egoísta pelo sobrenatural. Ao receber essas informações, o apóstolo Paulo interveio. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma verdadeira intervenção pastoral, afetuosa, porém firme, clara, objetiva e cheia da convicção de que Deus estava entre os coríntios
apesar da desunião e dos pecados deles. Nessa epístola, Paulo ensina, exorta, repreende, aponta o erro e também a direção correta. Esse texto apresenta para a gente diversos conselhos para uma vida abençoada. É sobre esse tema que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Conselhos para uma vida abençoada. Eu quero ser abençoado pelo Senhor e seguramente você também tem o mesmo desejo. A primeira lição que aprendemos com essa passagem é a seguinte: resolva os problemas mais urgentes. Resolva os problemas mais urgentes. A questão da divisão da igreja ocupa os 4 primeiros capítulos da epístola. A igreja de Corinto, como veremos, e como muitos de vocês já sabem, a igreja tinha um monte de problemas, porém Paulo resolveu tratar desse problema do partidarismo em primeiro lugar. E isso é bastante significativo. Paulo procurou corrigir o espírito faccioso dos coríntios e recambiá-los, reconduzi-los à união de vistas e de esforços. A divisão foi o primeiro mal que o experiente apóstolo resolveu tratar, visto que somente uma igreja unida poderá ser devidamente corrigida e aperfeiçoada. Hoje em dia também, onde há comparação, onde há orgulho, onde há espírito faccioso, é necessário, em primeiro lugar, que essas coisas sejam resolvidas e eliminadas, para depois tratarmos de outros assuntos. A lição a ser assimilada é a seguinte: alguns problemas são mais urgentes do que outros. Alguns problemas devem ter prioridade. Problemas que causam outros problemas devem ser resolvidos o quanto antes. Paulo sabia que muitos dos problemas da igreja de Corinto estavam acontecendo ou não seriam solucionados adequadamente por conta do problema das divisões. E é por isso que ele inicia sua epístola tratando inicialmente desse tema, uma vez que por conta das divisões caía sobre aquela comunidade a ameaça de incompreensão e esquecimento de determinadas afirmações básicas da fé. Procure a raiz do problema. Remova a raiz dos problemas. Alguns problemas devem ser solucionados primeiro. Antes de tratar de outras dificuldades, Paulo tratou sobre o problema da divisão no meio daquela igreja. O problema da rebeldia dos filhos começa com a recuperação do princípio bíblico de que pai é pai e não amiguinho. Pais não são amiguinhos dos filhos, pais são pais. E filhos devem se comportar como filhos e não como os chefinhos, não como os patrõezinhos da casa. O problema da indiferença ou da impaciência no casamento começa com a recuperação dos votos que foram feitos de vida comum até a morte, assumido por ocasião do matrimônio. Então, alguns problemas começam a ser solucionados com o solucionamento dos problemas que dão origem a eles. Resolva os problemas mais urgentes. A segunda lição que a gente aprende com o texto é a importância da correção bem intencionada. Paulo diz: olha, eu não quero envergonhar vocês. Eu quero admoestá-los como um pai. Paulo não queria ridicularizar os coríntios, expor o defeito deles, expor a iniquidade deles apenas. Paulo queria
corrigi-los, Paulo queria adverti-los. Verso 14: não vos escrevo para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Em uma sociedade baseada em honra e vergonha, como a Corinto romana, envergonhar alguém era algo diretamente ligado a seu prestígio e reconhecimento público. Paulo não quer difamar os coríntios. Paulo quer corrigi-los. Para Paulo, vergonhoso é prosseguir no erro. Paulo quer reajustar a perspectiva dos coríntios a respeito de vergonha e honra. Para Paulo, vergonha não é ser corrigido. Vergonha é não corrigir, e vergonha é prosseguir no erro. O verbo grego traduzido por admoestar aqui tem a conotação básica de tentar ter uma influência corretiva sobre alguém sem causar vergonha, sem causar ou provocar ou criar amargura. Isto é, a correção deve sempre ser bem intencionada. A disciplina deve sempre ser bem intencionada. O propósito da correção não é ridicularizar, mas aperfeiçoar. Escrevendo sobre disciplina eclesiástica nas Institutas, o reformador João Calvino afirmou que a boa disciplina é aquela que faz com que o pecador se alegre por ter sido corrigido e não se entristeça com a correção. E aí ele descreve a experiência do imperador romano Teodósio. Certa feita, Teodósio compareceu à igreja e Ambrósio, líder cristão dos primeiros séculos, o disciplinou e o privou da comunhão. O imperador foi se servir na hora da ceia, na hora da Eucaristia, e Ambrósio disse: você não, porque o seu exército derramou muito sangue em Tessalônica. Você não pode participar da comunhão. E a história diz que Teodósio, naquele momento, despiu-se das suas vestes imperiais, começou a chorar e a implorar pelo perdão do Senhor. Essa foi uma disciplina bem sucedida. Meus irmãos, a correção quer corrigir, quer promover o benefício, nunca o malefício. Lembre-se que corrigir não é apontar erros apenas. Corrigir não é apontar erros apenas. O processo de correção envolve mostrar o erro, mas ensinar o bem. Paulo nunca apenas apontou erros. Ele mostrava o mal, mas também ensinava o que era certo. Então você, nas suas intervenções, nas suas correções, seja bem intencionado. Ao disciplinar filhos, seja bem intencionado. Não se contente em apontar o erro, mostre o caminho correto. Prosseguindo, terceira lição para aqueles que desejam ser abençoados: dê exemplo. Dê bom exemplo. Paulo se considerava o pai espiritual dos coríntios. Afinal de contas, ele plantou aquela igreja. Durante 18 meses, Paulo esteve em Corinto e gerou aquela igreja em Jesus Cristo. E Paulo diz: olha, ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, ou seja, professores, a palavra grega aqui é paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo. Ainda que vocês tenham tido milhares de professores em Cristo, eu sou o pai espiritual de vocês. Influências espirituais de líderes vocês vão ter aos montes, mas se lembrem, pai a gente só tem um. Eu sou o pai espiritual de vocês e eu peço para que vocês se pareçam comigo. Filhos devem se parecer com o pai. E Paulo vai escrever no verso 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Me imitem.
a gente lê isso daqui, a gente fica até meio desconfortável, não é? A impressão que a gente tem é de um homem arrogante, soberbo, altivo. Mas, gente, o propósito do apóstolo Paulo não era se colocar num pedestal, mas sim apresentar aos cristãos mais jovens a realidade de que é possível, sim, viver de forma coerente e compatível com o Evangelho. É por isso que Paulo diz: me imitem. Esse verso chama a nossa atenção para duas importantes questões. A primeira delas é a seguinte: quem está me imitando? Quem está reproduzindo o meu comportamento? A segunda questão é a seguinte: eu estou imitando quem? Quem é o meu referencial? Esse verso chama a nossa atenção para a importância de darmos bom exemplo e de termos bons exemplos. Eu afirmo, sem nenhum tipo de constrangimento ou embaraço, que eu tenho sido grandemente abençoado por meio de homens de Deus mais experientes do que eu. Eu experimentei e ainda experimento isso aqui, nessa igreja local. Ao assumir o pastorado efetivo da igreja, eu tinha 26 anos, muito imaturo. Não que seja maduro hoje, mas há 10 anos atrás era muito mais. E a minha imaturidade foi, de certa forma, aperfeiçoada por conta da maturidade dos presbíteros mais experientes da época. Nosso saudoso seu Orlando, seu Otávio, José Carlos, Zé Sena, Wagner. Eu experimentei e ainda experimento isso no presbitério de Indaiatuba. Como presidente do concílio, afirmo, sem constrangimento, que o concílio é a bênção que é hoje por conta de homens mais experientes, como o reverendo Wilson do Amaral, reverendo Ugolino de Sena Batista, reverendo Paulo Gerson Uliano. É bom quando a gente tem bons referenciais. Então esse texto chama a nossa atenção para termos bons exemplos e também para nós sermos esses bons exemplos. Mas lembre-se sempre que dar exemplo não significa controlar. Nós somos tentados a controlar em vez de moldar. Líderes cristãos são tentados a controlar em vez de moldar. Pais cristãos são tentados a controlar em vez de moldar. Deus não nos chama para o controle. Deus não nos chama para controlar as pessoas, mas para moldá-las. Então, nesse sentido, fica a reflexão. Nós devemos dar bons exemplos e devemos ter bons exemplos também. Para reforçar isso, Paulo quer estimular os coríntios com o exemplo de um jovem que deu certo. Ele pretende enviar para os coríntios Timóteo. Timóteo é filho espiritual de Paulo e um exemplo de líder cristão. Paulo tem muito carinho por Timóteo e nós sabemos por meio dos livros de Atos e das epístolas paulinas que Timóteo frequentemente completava as tarefas que Paulo não tinha condição, por algum motivo, de concluir. Então, meus irmãos, seja um bom exemplo e dê bom exemplo. Eu gosto muito das palavras de um cristão chamado Gregório Magno. E Gregório Magno afirmou que o pregador deve ensinar as pessoas mais pelas pegadas que ele deixa no seu bom caminho do que indicar-lhes com palavras para onde devem ir. Quarto conselho que a gente aprende com esse texto: Deus é quem constrói o caminho, nós apenas o trilhamos. Guarde isso no seu coração, quem constrói o caminho é Deus, a gente trilha ele. O apóstolo Paulo diz que pretendia em breve ir ter com os coríntios. Olha, gente, eu estou me programando para ir, mas ele acrescenta no verso 19,
se o Senhor quiser. Pretendo estar com vocês, se o Senhor quiser. Paulo faz planos, Paulo se organiza, Paulo tem um calendário, mas ele submete seu calendário e seus propósitos à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, isso vai dar certo. Experiências anteriores em que Paulo prometeu retornar e não conseguiu pelos mais variados motivos, fazem com que o apóstolo demonstre agora cautela. Ele submete seus planos a Deus. O capítulo 4 da epístola de Tiago nos ensina bastante sobre isso. Nos versos 13 a 15, lemos o seguinte: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O exemplo aqui é de um grupo abrindo um mapa, apontando o dedo para uma cidade e resolvendo, vamos para essa localidade e aqui nós vamos prosperar. A ideia do texto de Tiago é de gente que pensa que domina todas as circunstâncias, que pensa que viverá para sempre, que imagina que tem o controle de toda a vida em suas mãos, o que é errado. O texto não está combatendo o planejamento. Aliás, é errado não planejar. Quem não planeja, planeja falhar. Entretanto, mais errado do que isso é planejar sem Deus. É fazer planos sem incluir o Senhor. É não submeter os propósitos, as ambições da vida à vontade do Senhor. Então Paulo diz, olha, eu quero ir ter com vocês, se o Senhor quiser. E nós devemos recuperar o sentido dessa expressão, porque na nossa cultura a expressão, se o Senhor quiser, comunica positividade, não é? Se Deus quiser, farei boa viagem. Se Deus quiser, eu vou comprar a minha casa. E se Deus não quiser? Talvez o Senhor não queira isso para você. Tiago exorta e convida seus leitores no sentido de que eles compreendam que Deus é o Senhor da história. Se o Senhor quiser, estarei com vocês. A quinta e última lição, quinto e último conselho para uma vida abençoada: escolha a correção. Não insista no erro. Não seja teimoso. Já conheceu gente teimosa? Que não admite erro, que não muda de opinião, que não altera o comportamento? Não seja assim. Escolha a correção. Quando o pai fica longe da família por algum tempo, deseja voltar para casa com amor e espírito de mansidão e não com vara de disciplina. Muitos dos coríntios que Paulo trouxera a fé em Cristo estavam se comportando de maneira arrogante. E Paulo está dizendo para eles, olha, eu vou voltar. E como é que vocês querem que eu volte? Como pai amoroso ou como um tutor que vai discipliná-los? E aí, qual é a escolha de vocês? Já mostrei o erro. Qual vai ser a atitude de vocês em relação a isso? Paulo transformou o seu lembrete no verso 15, de que os coríntios tinham milhares de preceptores em Cristo, numa escolha, registrada no verso 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? É como se Paulo dissesse para os coríntios mais ou menos o seguinte: de que maneira vocês querem que eu volte? Devo ir a vocês como um pai ou devo aplicar disciplina? Vocês deixarão que esta carta e que a ida de Timóteo estimulem vocês a fim de
se portarem corretamente, os coríntios têm uma escolha a fazer. E a verdade é que nós também temos na vida da gente uma escolha a fazer. Você vai permanecer no erro ou vai permitir que o Senhor o aperfeiçoe? Você vai insistir em responsabilizar outras pessoas ou vai finalmente assumir a sua responsabilidade? É essa reflexão que o texto quer provocar em nós. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a aplicarmos esses princípios e esses conselhos a fim de vivermos de forma abençoada. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.